Avião da Voipaz com 62 pessoas a bordo cai em condomínio residencial em Vinhedo, no interior de São Paulo. 58 passageiros e 4 tripulantes morreram na queda do turbo-hélice modelo ATR-72, que saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos. E ainda, primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo é marcado por ausência de propostas e excesso de ataques pessoais. Representantes do Rio Grande do Sul, Thalita Hartmann, vence o Miss Grand Brasil 2024. O concurso teve transmissão ao vivo e exclusiva da Rede Brasil de televisão. O Brasil News começa agora. Tragédia na aviação brasileira. 62 pessoas morreram em uma queda de um avião da companhia Voipaz na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, na tarde desta sexta-feira. Um avião da companhia aérea Voipaz, antiga Passaredo, caiu no início da tarde desta sexta-feira em uma área residencial da cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Defesa Social e Mobilidade Urbana de Vinhedo, o avião caiu na área de um condomínio chamado Recanto Florido, no bairro Capela. Segundo a companhia aérea, o modelo turbo-hélice ATR-72, que comporta 68 passageiros, decolou do aeroporto de Cascavel, no Paraná, por volta das 11h40 da manhã, com destino ao aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde tinha pouso previsto para as 13h50. O voo de matrícula PTB 2283 transportava 62 pessoas, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião perde sustentação e começa a girar em torno do próprio eixo até cair no chão. No vídeo também é possível ver fumaça e fogo na região próxima à queda. Meu Deus do céu, caiu um avião do meu vizinho! Cuidado de explodir, meu, cuidado! Não tem o que fazer. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e a Polícia Militar estão atendendo a ocorrência no local. A Força Aérea Brasileira informou que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, foi acionada para atuar na investigação. Assim que soube, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que estava atendendo compromissos em Vitória, no Espírito Santo, comunicou que estaria retornando para São Paulo, seguindo direto para o município de Vinhedo para acompanhar o trabalho das equipes de resgate. Infelizmente, as 62 vítimas que estavam a bordo do avião morreram. A inflação aumentou em julho no Brasil, atingindo 4,5% no acumulado do ano. Alguns preços, como da gasolina e das passagens aéreas, dispararam. A inflação no Brasil subiu 0,38% em julho e atingiu 4,5% em 12 meses, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira. Os preços subiram 0,21% em junho e o valor na comparação anual marcou 3,9%, de acordo com o IBGE. A alta dos transportes teve especial impacto na recuperação em julho passado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, referência para medir o comportamento dos preços. Dentro desse grupo, os preços da gasolina e das passagens aéreas dispararam. O aumento das tarifas de energia elétrica residencial e de moradia também teve impacto.
Já os preços do grupo Alimentos e Bebidas caíram 1%. A inflação de julho ficou ligeiramente acima das previsões do mercado, que antecipavam 0,35%, segundo a média das projeções de 41 instituições financeiras e consultorias entrevistadas pelo jornal econômico Valor. A inflação acumulada em 12 meses em julho atinge assim o teto da meta do Banco Central do Brasil de 3%, com margem de tolerância de mais ou menos 1,5 ponto percentual. O mercado espera uma inflação de 4,10% para este ano, segundo o último boletim Focus do Banco Central, divulgado na semana passada. A Petrobras registrou um prejuízo de 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre de 2024, após um acordo para encerrar litígios. A Petrobras divulgou que teve prejuízo de 2,6 bilhões de reais no segundo trimestre de 2024. No mesmo período do ano passado, a petroleira havia reportado lucro de 28,7 bilhões. Segundo a estatal, o prejuízo se deve principalmente aos efeitos da adesão a um acordo com o governo para encerrar uma disputa tributária e do acordo de trabalho de 2023, além da variação cambial no período. Em termos recorrentes, reportou lucro de 15,7 bilhões de reais, queda de 46,5% frente ao lucro de 29,4 bilhões do segundo trimestre do ano passado. Foi o primeiro balanço financeiro da Petrobras sob o comando de Magda Chambriard, que assumiu a presidência da companhia em junho. A Petrobras também anunciou o pagamento aos acionistas de 13,5 bilhões de reais em dividendos e juros sobre o capital. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou soltar Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro e investigado no inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu a liberdade provisória a Felipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Felipe havia sido preso em 8 de fevereiro deste ano, durante a operação da Polícia Federal, que investiga uma suposta organização criminosa para manter Bolsonaro no poder por meio de uma tentativa de golpe de Estado. Neste período, Felipe ficou detido no Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná. Desde 2022, o ex-assessor tenta provar ao ministro que não viajou para Orlando no final do governo de Bolsonaro. A soltura teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, que aponta não ter provas de que ele teria deixado o país. De acordo com a legislação brasileira, a Polícia Federal tem até 30 dias para concluir o inquérito de alguém preso preventivamente. E o Ministério Público tem mais 5 dias para apresentar a denúncia. O candidato do PSOL à Prefeitura de Teresina registrou um boletim de ocorrência contra o atual prefeito da cidade após levar uma cabeçada durante o debate da TV Bandeirantes. O candidato do PSOL à Prefeitura de Teresina, Francenaldo Leão, registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal contra o prefeito da cidade, Dr. Pessoa, do PRD, após levar uma cabeçada do gestor. A agressão aconteceu durante o debate na TV Band Piauí nesta quinta-feira pelas eleições à Prefeitura da capital. O candidato do PSOL questionava o gestor sobre problemas na saúde de Teresina. Dr. Pessoa então respondeu e logo antes da tréplica de Francenaldo, agrediu. Após o ocorrido, Francenaldo, sua assessoria e a direção do partido procuraram o distrito policial para registrar a denúncia. O caso foi tipificado como lesão corporal. Em nota, o prefeito pediu desculpas à população e disse que estava sendo alvo de ataques e provocações. Os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo tiveram o primeiro embate transmitido ao vivo pela TV Bandeirantes. O encontro foi marcado por acusações e ataques pessoais entre os candidatos. Os 5 principais candidatos à Prefeitura de São Paulo
se encontraram pela primeira vez nesta quinta-feira na tela da TV Bandeirantes. De olho nas eleições municipais de outubro, os candidatos não apresentaram muitas propostas e concentraram suas falas em ataques pessoais. O atual prefeito da capital foi o maior alvo dos ataques. Os dois candidatos tecnicamente empatados na liderança da corrida, Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, interagiram de maneira acusatória. Boulos questionou o prefeito sobre a utilização de 6 bilhões de reais em obras sem licitação e perguntou quem era Pedro José da Silva e sua relação do prefeito com ele. Em sua réplica, Nunes exigiu que Boulos respondesse sobre quem é o deputado federal André Janones, que Boulos defendeu na Comissão de Ética da Câmara, no caso que apurava um suposto esquema de rachadinha. Eu acho que São Paulo merece saber, é um respeito que você tem que ter com o cidadão. Quem é Pedro José da Silva, qual a sua relação com ele e a da prefeitura com ele? Olha, Boulos, acho que você tem que responder quem é Janones. Você precisa responder quem é Janones. Que você instituiu a legalização da rachadinha. Você precisa responder quem é Nicolás Maduro. Você precisa responder tantos nomes, Boulos. O apresentador José Luiz da Atena, do PSDB, também focou suas falas no atual prefeito e direcionou alfinetadas contra Boulos, com quem já havia ensaiado uma chapa. Esse cidadão mente com uma facilidade enorme. Ele mente sem franzir a testa. Ele não cumpriu metade das propostas do Bruno Covas. Porque, na verdade, quem foi eleito foi o Bruno Covas. Ele não cumpriu metade do que ele deveria cumprir. O que ele vai fazer da reeleição? Não cumprir a outra metade? É isso que a gente espera dele. Um prefeito ineficaz, incompetente, investigado. Quando eu falei também de gente mal acompanhada, ele citou e você anda de braços dados lá na Comissão de Ética com o Janones da rachadinha. Era isso que eu ia completar em relação ao Ricardo Nunes. Depois eu quero saber se você é democrata, porque parece que não é. Quem apoia a Maduro e a ditadura da Venezuela. Você devia ser prefeito lá em Caracas, pô. Um dos momentos mais tensos do debate foi protagonizado por Tabata Amaral, do PSB, Pablo Marçal, do PRTB e Guilherme Boulos, do PSOL. Iniciou-se com uma pergunta de Tabata Amaral a Pablo Marçal, questionando sobre sua condenação por formação de quadrilha em um esquema de fraudes bancárias. Em resposta, o candidato demonstrou agressividade e afirmou que a acusação era inverídica e não existia. Caso houvesse, ele deixaria a disputa imediatamente. O candidato que está ao meu lado foi condenado por formação de quadrilha no esquema de fraudes bancárias. Eu queria saber o que ele fará para proteger os idosos que vivem caindo em golpes de WhatsApp como esse. Ele também é investigado pela Polícia Federal por falsidade ideológica, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. E nós soubemos nessa semana que o maior aliado que ele tem, que é o presidente do partido dele, confessou, falou num áudio que é ligado ao PCC. Então minha pergunta é muito simples. Você pretende usar a sua experiência no mundo do crime para cuidar de São Paulo, para fazer política pública em segurança? Sobre essa condenação aí, não há condenação. Se tiver, eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente. Boulos, em uma tréplica, anunciou que trechos da contenda estavam sendo publicados em suas redes sociais. A gente vê o baixo nível de um candidato. Eu queria dizer uma única coisa. Ele negou aqui, disse que sai da disputa se alguém apresentar a sentença de condenação dele, que a Tabata trouxe, que é verdadeira, não é, por formação de quadrilha em fraude bancária. Está subindo agora na minha rede social a cópia da sentença de condenação do Marçal por 4 anos de cadeia. Plateia, por favor. 4 anos de cadeia lá em Goiás. Espero que ele cumpra a palavra e saia da disputa. Ele disse que o Datena queria sair, acho que vai ser o primeiro a sair, vai ser ele, a não ser que não cumpra a palavra e mostre o charlatão que é. Marçal e Boulos tiveram outros embates onde o candidato do PRTB insinuou, por meio de gestos, que o psolista fazia uso de drogas, como cocaína.
O encontro da Band foi mediado pelo jornalista Eduardo Oineg e contou com 3 blocos. O próximo encontro entre os adversários do pleito deve acontecer no dia 14 de agosto, promovido pelo jornal Estadão, o Portal Terra e a FAAP. Para o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias, o debate de ontem à noite entre os candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo foi um verdadeiro show de horror. A candidata Tabata foi escanteada. Ela foi pouco perguntada, foi pouco acionada. Num debate de 4 homens, deixaram a mulher de lado. Mas ela apertou Marçal, fazendo perguntas para Marçal que não sabia responder e dizendo que ele disse que deixaria a candidatura se provasse que ele foi condenado, e ela lembrou dos seus processos. Ponto. O que acontece é o seguinte. Os assuntos, o Marçal trabalhou, o Datena, embora com 30 anos de televisão, pareceu desconectado de assuntos ligados à cidade de São Paulo. Por exemplo, quando questionado sobre meio ambiente, quando questionado sobre destino de lixo, quando questionado sobre solo permeável, ele não conseguiu dar respostas satisfatórias, embora tenha uma larga e grande experiência na televisão. O Pablo Marçal, a sua atuação, muitas vezes violenta, foi exclusivamente dedicada às redes sociais. Ele não fez tudo aquilo que fez porque achou que devia... Não, ele fez para as redes sociais. Ele fez para que as redes sociais depois comentassem no dia seguinte, nos dias posteriores, os seus ataques e as suas intervenções, às vezes de baixo calão. Pois bem, isso quer dizer que os principais assuntos da capital de São Paulo não foram levados em conta. O candidato que deve ter parecido um pouco melhor foi o candidato Nunes, que se mostrou humilde e que ficou falando o tempo todo daquilo que realizou na prefeitura. Então, estava razoavelmente calmo. E o candidato Boulos também se mostrou mais suave, tentando construir uma imagem diferente daquela que o marcou como líder do movimento do sem-teto. O primeiro debate na TV não tratou dos grandes problemas da cidade de São Paulo. Pois é, e o nosso querido colega da Rede Brasil de televisão, Ney Gonçalves Dias, faz aniversário e o Departamento de Jornalismo não ia deixar essa data tão importante de lado. Segura aí, Ney. Foi na pequena cidade mineira de Serrania, hoje com 7.500 habitantes, que nasceu Ney Gonçalves Dias. Seu então chamado curso ginasial foi concluído na vizinha Machado. Ainda muito jovem, ingressou no jornalismo, tendo sua primeira oportunidade na TV Cultura de São Paulo. Na década de 1970, foi âncora na Rádio Jovem Pan, apresentando o Jornal da Integração Nacional e o Jornal da Manhã. Devido ao sucesso, em 1980, recebe um convite de Boni e torna-se nacionalmente conhecido ao trabalhar na Rede Globo no programa TV Mulher, ao lado de Marta Suplicy, Marília Gabriela e do estilista Clodovil. Ney foi lembrado neste programa devido ao tombo da mesa em 1983. Na Globo permaneceu até 1984, quando se transferiu para a TV Manchete. No final dos anos 1980, passou pela Rede Bandeirantes, onde ganhou seu programa de auditório e também apresentou o Jornal Bandeira 1. Foi para a Rede Record em 1991 e em 1995 comandou pela primeira vez o programa Cidade Alerta, de onde ficou até 1996. No ano seguinte, após uma proposta milionária de Silvio Santos, Ney foi para o SBT,
onde comandou a última fase do telejornal Aqui Agora, em um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Boa noite, Brasil! O Aqui Agora está de volta. A arma do povo. Os destaques desta segunda-feira. Segunda-feira quente em São Paulo e segunda-feira quente em todo o Brasil. Taxista é assassinado numa avenida da Zona Norte de São Paulo. 2 seguranças de uma empresa são tidos como suspeitos. Você vai ver do Aqui Agora desta segunda-feira. O mistério em Rio Claro, uma cidade próxima à capital de São Paulo, fica a 140 quilômetros de São Paulo. 4 crianças desaparecidas lá em Rio Claro. Isto é um caso para você. No canal também comandou Notícias do Dia, jornal exibido no fim de noite e o quadro de entrevistas do SBT Notícias. E olha que curioso, também no SBT apresentou o programa Livre às segundas-feiras, entre 13 de setembro e 27 de dezembro, integrando um rodízio de 5 apresentadores que substituíram Serginho Groisman, juntamente com Márcia Goldsmith, Lu Bassotti, Cristina Rocha e Otávio Mesquita. Ney também passou por diversas outras emissoras até chegar em 2008 à Rede Brasil de televisão através de um convite de nosso presidente, Dr. Marcos Tolentino. Por aqui, Ney comandou diversos programas jornalísticos como RB Notícias, RB Especial e Contexto, onde entrevistava convidados. Por aqui, Ney, além de colegas de trabalho, fez grandes amigos e até hoje nos dá a oportunidade de conviver e aprender com ele diariamente. Receba nossos parabéns, grande Ney Gonçalves Dias. Esse entusiasmo aí do nosso narrador é plenamente justificado. Ney Gonçalves Dias é uma figura humana excepcional em todos os sentidos, um grande amigo nosso, não é? É um grande amigo, um grande jornalista, é uma honra, como eu disse na reportagem, eu vou aprendendo aqui com ele sempre. E a gente você a gente não vai falar a idade, né, dele, não. Mas o nosso amigo Ney é desde o tempo da televisão preto e branco, sabe? Ele vai ficar bravo com você. Não vou dizer quantos anos ele faz, mas é... né? Eu também não posso falar, não, porque eu me lembro muito bem disso. TV de cinema, filme... Vocês estão ótimos e com uma bagagem... Ih, não dá nem para falar, olha só, eu tenho aqui uma excelente notícia. Ah, então me conta. Excelente notícia. Em partida que terminou agora há pouco, Ana Patrícia e Duda acabam de conquistar o ouro para o Brasil no vôlei de praia. Elas venceram as rivais canadenses por 2-1. Aliás, exatamente 2-1. E com essa conquista, o Brasil subiu para a 17ª posição no quadro geral de medalhas. Nossos parabéns para o nosso vôlei de praia, que já tem uma grande tradição. Mais um ouro para a gente aqui na torcida, né? Acompanhando todas as modalidades dos Jogos de Paris 2024. E o nosso Brasil News vai para um rápido intervalo, nós voltamos já já. Fique com a gente. Até daqui a pouco. Até já.